O Jim Carrey, ele é um dos artistas mais conhecidos de Hollywood e marcou uma geração que cresceu assistindo seus filmes. Uma das coisas que fizeram com que o ator tivesse esse reconhecimento todo foi, sem dúvida, a sua maneira de agir, né? Como um cara engraçado, meio maluco, né? Que aparentemente estava sempre feliz e de bem com a vida. Porém, mesmo carregando essa sua personalidade, o Jim passou por muitos problemas durante a sua carreira e até andou agindo de maneira meio estranha ultimamente, levando algumas pessoas a acreditar que ele faria parte de algo maior, sendo até um dos integrantes aí da seita de maior mistério do planeta, os Illuminatis. Isso por conta dos símbolos estranhos que ele andou fazendo nas suas mais recentes aparições, né? Mas por que será que ele está agindo assim, né? Será que essa teoria faz realmente algum sentido? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O senhor James Eugene, ele é mais conhecido aí mundialmente como Jim Carrey, né? Ele é um dos homens aí de muitas vertentes, sendo ator, comediante, dublador, roteirista, produtor e pintor, nascido em Newmarket, no Canadá. O James nasceu ali em 17 de janeiro de 1962 e fazia parte de uma família bem simples, morando com seus pais e seus 3 irmãos. O seu pai, ele era um músico de jazz e tentava sempre levar a vida de uma forma mais leve. Já sua mãe era o oposto, já que sofria com depressão e vivia na cama chorando. Isso que vou falar pode soar até um pouco estranho depois de uma informação dessa, mas esse fato triste foi um dos starts para que esse lado engraçado do Jim se despertasse. Digo isso porque o seu pai ele era um cara que fazia muita piada para deixar o ambiente melhor possível, né, apesar das dificuldades, e o ator teria então se inspirado nele também, usando piadas para animar a sua mãe. Então desde pequeno o Jim já tinha essa veia humorística com ele. E por estarem passando por um momento difícil, o Jim e a sua família se mudaram para os subúrbios de Scarborough, em Toronto, e lá eles trabalharam ali como segurança e empregados de limpeza numa fábrica chamada de Titan Wheels. Nessa época o James estudava e depois ele ainda trabalhava cerca de 8 horas por dia, até que chegou num ponto, né, aos 16 anos, que ele abandonou os estudos de vez e se dedicou 100% em ajudar os seus pais para poder pagar todas as contas de casa, né? Só que ele nunca deixou a comédia de lado, né? Em um momento de sua vida, seus amigos começaram a falar para ele que ele tinha jeito para o negócio e aí incentivaram ele a tentar seguir uma carreira no ramo aí da comédia, né? O Jim começou então a fazer stand-up comedy e ali ele começou a se destacar como um bom comediante, um bom humorista que era. Não demorou muito, né, para ele começar a se apresentar em programas de TV e shows de comédia, né? Cada vez mais ele ia ganhando seu espaço no meio. Em 1979 e 1980 ele fez shows em Toronto que fizeram um relativo sucesso, né? E depois ele se mudou para Los Angeles para tentar dar um salto na carreira e foi justamente isso que aconteceu. Well, good evening, ladies and gentlemen. My name is Jim Carrey, and how are you this evening? Alrighty then. Por lá, ele foi notado pelo comediante Rodney Dangerfield, que gostou tanto do seu trampo que o contratou para abrir os seus shows na sua turnê. Depois dessa experiência, ele decidiu alçar voos maiores, né, e voltar seus olhos então para o mundo do cinema e da televisão. Fez alguns testes até que finalmente ele teve a estreia no filme Rubberface, que foi estreado ali em 1981, e daí ele não parou mais. O cara brilhou em Hollywood, né, fazendo filmes aí de comédia que fizeram um sucesso, né, como por exemplo Máscara, aqui não se lembra, né, é o clássico, é incrível esse filme, né, Debi Lloyd, que é outro clássico também, né, além de mostrar o seu lado ali, o seu outro lado, né, num baita filme também que ele arrebenta na atuação, chamado de O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, além dos clássicos filmes aí do Ace Ventura, né, um detetive diferente. Mas apesar de tanto sucesso, o fato é que Jim passou por muitos perrengues mesmo, né, já sendo um artista famoso e milionário. A vida difícil. Jim Carrey passou por muitos problemas, né, isso desde a infância, com a doença de sua mãe, o desemprego de seu pai e o seu próprio diagnóstico de TDAH. E o abandono da escola, né? A realidade foi que a poderosa indústria do cinema não se importava muito com tudo isso, né? E nem digo que deveriam também, até porque o Jim não parava de querer trabalhar mais e mais. Ao que parecia, né, ele não demonstrava nenhum sinal de que estava passando por problemas. Basicamente, o ator poderia estar passando ali por coisas que realmente tiram a nossa paz, mas acabava sempre fazendo um trabalho incrível, e era isso o que importava. Um exemplo disso foi no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, onde o Jim estava realmente de coração partido, mas o diretor teria achado ótimo isso para a atuação, tanto que pediu para ele não melhorar. He asked me not to get well.
That's how fucked up this business. E a gente sabe que a nossa mente muitas vezes é uma bomba relógio prestes a explodir, né? E quando a gente não cuida, tudo que pode estar acontecendo na nossa vida, né, de fato pode ir pro água abaixo. Isso era inevitável no caso do artista. O Jim Carrey, uma hora ele iria acabar sofrendo as consequências de segurar tanto BO, né, sustentar esse personagem por tanto tempo assim. E aí o ator passou por mais uma fase complicada, lutando contra a depressão em 2004. Apesar de estar no topo e realizado perante o mundo todo, não era bem assim que ele se sentia, né? Durante essa fase acabou ficando mais off das mídias e quando aparecia já dava pra ver que ele estava um pouco diferente. Inclusive em 2017 ele deu uma entrevista que foi muito falada pela forma como ele agiu e as respostas que deu, né? Como por exemplo abre aspas, eu não existo. It's happening in our world right now because there is a lot of news that actually is relevant that's not that uplifting. It's not our world. That's true? So you're just passing We don't through. matter. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. Okay. Illuminati? Existem 3 teorias sobre os comportamentos estranhos de Jim durante a sua carreira e a primeira que vou falar é a mais bizarra de todas, né? O público passou a acreditar que Jim seria então um Illuminati em 2014 e a teoria começou quando ele foi divulgar o segundo filme da sequência Debi Lloyd. Nessa época ele apareceu um pouco estranho, fazendo gestos e símbolos. Isso fez as pessoas automaticamente fazerem uma ligação do ator aos Illuminatis, ainda mais porque naquela época era meio que febre falar sobre isso, né? Saíram notícias então de que as pessoas realmente acreditaram que ele fazia parte da sociedade secreta. O assunto repercutiu muito nas mídias sociais, né? E segue como uma teoria até hoje, tem muita gente que acredita nisso. Outra teoria é de que o Jim ficou estranho aí por causa da depressão, que foi diagnosticada em 2004, juntando tudo, né, o que estava passando e o que já tinha aguentado para piorar em 2015, o ator ainda teria perdido então a sua namorada. Então eu diria que é plenamente entendível ele estar se mostrando ali um pouco mais sério do que o normal. Mas a última teoria é a de que James estava buscando encontrar o seu próprio eu, que tinha se perdido no personagem Jim Carrey, criado desde a infância, né, que foi usado para agradar todo mundo com o passar dos tempos. Said that I wished people could realize all their dreams and wealth and fame and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. Tanto que a cada aparição o ator se mostrava mais como um ser humano comum, fazendo piadas sim, mas sem todo aquele exagero, né, que todo mundo sempre via e esperava. Ele estava mais sóbrio e fazendo até críticas sociais e coisas do tipo. Absolute lowest aiming, possibility that we could come up with. You don't believe certain icons have the power to make change, to think differently, to be bold, to inspire others? Artistry? You're one of them. On the good foot. Ha! Yeah. You shut it down now. Essa maturidade que o Jim adquiriu o fez encontrar com ele mesmo, né, e não se importar mais com a crítica alheia, falando sempre o que ele quer e o que ele acredita ser o certo, né, e não sendo um personagem vazio só para agradar todo mundo. Nos dias atuais o Jim segue assim, né, vivendo a sua vida, fazendo alguns filmes, não tantos quanto antes, né, mas ele tem sim a sua carreira. Porém, ele segue sendo mais low profile, né, nas redes sociais. Na verdade, ele nem tem mais nenhuma, né, e segue sendo ele mesmo então aos seus 61 anos de idade. Mas aí, você acompanhou a carreira do Jim Carrey? Sabia dessa teoria aí? O que você acha sobre ele ser um Illuminati, né? Eu, sinceramente, acho viagem total na cabeça da galera. E essa parada dele ser um pouco mais low profile, não queria aparecer tanto, né? Eu acredito que esse é um caminho também que muitos artistas buscam, né? Artistas, influenciadores, porque, cara, muito tempo exposto também, muito tempo tendo uma vida pública, realmente chega num determinado momento que você só quer, né? Cada vez mais eu entendo meu pai, que tem a vontade de ter uma fazenda afastada, criando gado e vivendo a sua vida na rede, tomando um cafezinho, tá ligado? Isso fica cada vez mais plausível de entender e uma meta, acaba se tornando mais uma meta do que apenas um devaneio ali de alguém mais velho, né? Bom, comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Lembrando que a gente tem vídeo aqui todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau.